O título desse vídeo é: quem é esse nós? Pois é isso que a gente vai entender agora. Esse nós sou eu, é você, é um bebê, é uma criança de 5 anos, de 10, é um adolescente, é um adulto, é uma avó, é uma babá. Quem é que está compondo esse nós na tua história? Nessa série de vídeos, eu vou apontar várias situações diferentes e provavelmente você deve se encaixar na maioria delas, ou pelo menos em alguma delas. Vamos nessa? Vamos começar então pela idade zero? O bebê, quando ele nasce, ele vai ter todas as necessidades de quem acabou de sair de um ambiente controlado, quentinho e seguro. Ele vai precisar de acolhimento, ele vai precisar de cuidados, ele vai precisar da nutrição, se possível, o aleitamento materno, que é fundamental. Mas quem cuida desse bebê? Todo mundo vai falar, a mãe. A mãe no sentido de nutrição, de cuidados, de carinho e tudo mais. Mas às vezes a realidade não é essa. Às vezes é um bebê que precisa de cuidados de uma babá, de uns avós ou de uma outra pessoa para olhar alguns dias, ou até mesmo a presença ou não do pai. Então, temos várias possibilidades. E isso vai mudando de acordo da condição de cada um. Não só a condição física ou condição financeira, mas a própria condição emocional. E aí, tem sempre uma pergunta que eu faço para vários colegas meus que trabalham na área de saúde, desde enfermeira, os próprios médicos, neonatologistas, que são os médicos que cuidam dos bebês, os pediatras, os psicólogos. Eu sempre pergunto os obstetras. Eu já fiz essa pergunta várias vezes em alguns grupos. E eu vou lançar essa pergunta agora para o próximo vídeo. A pergunta é: quem cuida da mãe depois que o bebê nasce? Essa pergunta é bem boa. É uma pergunta que eu já faço há muitos anos em vários grupos quando eu encontro os meus colegas. Não só na área médica, mas em outros grupos que eu também frequento. Somente até hoje uma pessoa, que foi uma obstetra antroposófica, a doutora Priscila, que respondeu com convicção, eu. E eu falei, maravilha. Por quê? Porque essa mãe, depois que o bebê nasce, ela perde a identidade, ela perde a sua importância. A importância dela vai ter a devida atenção se ela tiver um problema. E que tipo de problema? Provavelmente correlacionado com a criança. Então, é uma mãe que não está conseguindo fazer o bebê pegar o peito, ou ela já teve algum machucado no peito, então vai ser a enfermeira enquanto está dentro do hospital, depois a técnica de amamentação que vai auxiliar. Mas essa mãe, cai no esquecimento. E as pessoas não fazem isso por mal, né? Ela cai no esquecimento por quê? Porque tá tendo um encantamento pela chegada daquele bebê. É a coisa mais maravilhosa a chegada de um bebê numa família. E aí, o que acontece? Essa mãe, ela se torna mãe de fulano de tal. Ninguém sabe e tá preocupado se ela comeu, se ela dormiu, se ela conseguiu lavar o cabelo, se ela conseguiu ir no banheiro. É muito comum, mas isso não é legal. Por quê? A mãe, ela se sente completamente desamparada e muitas delas entram naquele quadro da depressão pós-parto e que pode ter, inclusive, um diagnóstico tardio, porque demora para identificar que isso está acontecendo com a mãe. Então, eu digo, o que acaba acontecendo é que a mãe, numa situação dessa, que ela está vulnerável emocionalmente, é como se ela tivesse aquele astronauta que desprendeu da nave e está lá, vagando pelo espaço. Ou ela está no meio do oceano, num barquinho perdida, nau à deriva. Ela cai literalmente nesse lugar. E aí começam todos os problemas a crescer em complexidades. Dificuldade de amamentar, emotividade exagerada, ou então ela fica
muito resguardada, muito fechada sobre si mesma. Então são infinitas possibilidades. E aí, com esse trabalho que eu faço de orientação, lembra que eu falei que se eu tiver a oportunidade de conhecê-los antes, eu vou já alertar para este momento e vou olhar para essa mãe. E muitas vezes a gente já começa com o olhar da antroposofia, este acolhimento para esse momento, já meses antes do bebê nascer. Então, acaba sendo extremamente saudável e muito bonito. Então, eu sou uma das pessoas que olha para a mãe depois que o bebê nasce. E, se possível, eu já estou olhando antes que ele nasça. E aí é isso mesmo? Você vai conversar com os pais, saber como eles estão? Sim. Porque lembra que eu falei para vocês? Tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Para mim, tudo começa quando duas pessoas se unem e resolvem ter um bebê. Esse tema de agora é em relação ao bebê que nasceu. Eu vou perguntar dos pais como eles estão, sem dúvida. Porque quanto mais harmônicos e saudáveis, tanto física e emocionalmente eles estiverem, melhor o bebê vai estar. Por quê? Porque é uma família. Ela tem uma vibração, ela tem uma energia, ela tem um propósito. E nós somos inspiração para quem está chegando, mesmo que seja um bebê. O bebê, ele sente. Se ele sente quando você conversa com ele, ele se mexe dentro da barriga da mãe, por que ele não vai sentir a hora que ele está do lado de fora? Ele vai sentir. Ele vai sentir como é que está esse ambiente. Se o ambiente está muito carregado, está muito... Por exemplo, a mãe está muito esgotada, o bebê vai sentir e ele vai sinalizar no comportamento. Muitas vezes a gente acaba até sendo invasivo demais no bebê, porque às vezes é aquele bebê que chora sem parar e a gente acha que pode ser infecção, pode ser milhões de coisas e na verdade não é nada disso. O olhar ao bebê de forma técnica, com o olhar da pediatria, da neonatologia, para os neonatologistas que cuidam dos pitiquinhos, é fundamental. Mas o entorno também precisa ser considerado. E muitas vezes a resposta que nós estamos buscando por um problema está no entorno. Então, saber como os pais estão é fundamental para mim. Eu vou perguntar para o pai, como você está? Como é que está o alinhamento de vocês dois? Como é que vocês estão se organizando na rotina? Como é que vocês estão na dinâmica das tarefas do dia a dia? Vocês estão conseguindo comer? Vocês estão conseguindo dormir? Vocês estão conseguindo ter um momento de vocês enquanto casal? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque isso é necessidade humana. Nós precisamos de tudo isso. Se a gente consegue construir esse caminho antes, como eu falei, este tipo de conversa nós já tivemos lá atrás. Então é um momento que realmente eles vão vivenciar o que a gente conversou e o que nós organizamos. Né? Por quê? Porque saúde é saúde da família. E assim eu vou olhando para cada membro dessa família. Ou seja, a possibilidade da gente ter uma família muito mais saudável é muito maior. E, inclusive, é possível que este casal, por exemplo, viva tudo que é de belo e maravilhoso com a chegada de uma criança. Não vira um peso, não vira uma sobrecarga. Não, a gente sabe que tudo aquilo estava programado para acontecer. Agora nós estamos vivenciando, vamos fazendo os devidos alinhamentos, conforme a gente vai se encontrando, nos acompanhamentos que eu estou fazendo, e vamos ampliando, vamos expandindo, vamos mergulhando, aprofundando no entendimento das necessidades que estão sendo atendidas. Ótimo. Não estão sendo atendidas, precisa ser olhado. Porque senão o que acontece é o quê? O casal se desalinha, cria-se uma desarmonia na família e muito provavelmente essa criança vai começar a adoecer. Isso se já não tiver doente pai e mãe. E aí começa a criar uma grande confusão dentro de casa. Então eu olho para todo mundo. E o que eu faço com isso tudo que eu descubro, já que eu perguntei?
Pois é, eu vou entender se houve um alinhamento ou não. Vou entender as necessidades que não estão sendo atendidas. Isso está dentro do meu programado da comunicação que eu expliquei para vocês que eu já faço. Aí eu vou ver assim, eles precisam cada um de um atendimento? Tá na minha alçada? Tá na minha capacidade conseguir ajudar? Provavelmente. Se for para lidar com os fatores físicos imponderáveis, sensações, sentimentos e vivências, eu consigo dar um apoio com o medicamento antroposófico e consigo, inclusive, recomendar uma prática terapêutica. Às vezes, é um pai que ele está muito sobrecarregado, ele está muito com uma ansiedade muito exacerbada, eu posso dar um devido apoio nisso. Às vezes é a mãe que ela está muito desvitalizada, está muito esgotada fisicamente. Eu posso olhar para isso. Então, tudo vai depender, o caminho que a gente escolhe seguir vai depender das necessidades que vão surgindo. Elas estão sendo atendidas ou não? Se elas estão sendo atendidas, ótimo. Permaneça assim e só melhore. Não estão sendo atendidas, nós tivemos a coragem de olhar para isso agora, com verdade, com entrega e vulnerabilidade? Ok, o que precisamos fazer agora? E buscar por essas ações que vai auxiliar a olhar para o que precisa ser olhado. Porque tudo que a gente finge que não está acontecendo, e a gente tem essa tendência, eu falo a gente porque inclusive isso aplica para mim também na minha própria vida. É difícil para a gente olhar, precisa ter muita coragem e entrega para fazer isso. Mas, quanto mais você evita de olhar, mais o problema cresce. E isso, com certeza, quando a gente considera a família, vai refletir em toda a harmonia da família. Então, é isso que eu faço na minha vida, que eu sempre busquei construir a relação com o meu filho, e é o que eu busco também construir com as outras relações que eu tenho, com amigos, relações profissionais, é sempre com esta visão. Então, dentro da família, com esse trabalho que eu proponho para vocês, é a mesma coisa. É olhar para isso com coragem e com verdade e buscar pelas nossas respostas e os caminhos para melhorar essas questões todas. Então, sim, eu olho para todos os membros da família e vou tentar fazer algo, porque para mim é importantíssimo a harmonia das famílias. Se for criança maior, eu também olho. Se forem irmãos, eu também olho. Eu olho. Quem tiver aqui, eu olho. Se tiver uma avó, eu olho. Se tiver uma babá, eu olho. Por quê? Porque para mim não é só o indivíduo. Lembra, nós estamos inseridos no meio. Então, tudo que cerca esse indivíduo, todos os meios que ele está inserido, são importantes para auxiliar no crescimento de forma saudável ou desafiadora. Então, eu olho? Sim, eu olho. E aí a gente vai tentando entender através do comportamento dos membros. Então, tanto faz se é um irmão com o outro, se é um irmão com um jeito com uma babá, o outro irmão tem um outro jeito, a avó com o pai. O que vai me contando conforme eu vou observando? Aonde estão as pistas das dificuldades nas relações? Porque uma mesma criança pode ter uma dificuldade com o avô que o irmão não tem. A mesma coisa pode ter dificuldade com a mãe ou com o pai que o outro não tem. E aonde que está o problema? O problema está nas relações. Então, o que eu costumo trazer de clareza nos meus atendimentos é, muitas vezes, o que a gente carrega dentro de si, que não precisa ser nada grave, às vezes foi uma forma que falou e aquilo ficou gravado daquele jeito dentro de você, você se sentiu extremamente invadido, ferido, isso te entristeceu, isso te agitou, né? Por quê? Porque nós somos humanos. E a gente tem essas relações com o mundo. E todo momento que a gente está se relacionando, a gente está construindo coisas boas e ruins. E quando a gente está diante do outro, que nos incomoda, muitas vezes é o quê? O outro está dando um gatilho de algo ruim
que você tem dentro de você. Por isso que está causando desconforto, porque você pega a mesma coisa, dá para uma pessoa e dá para outra, elas reagem de forma diferente. Ou seja, então o problema não está no que está sendo apresentado, é como está sendo recebido. E aí cada um recebe e entende, interpreta de uma maneira completamente diferente. Muito provavelmente baseado no que carrega dentro de você, dentro de si próprio. Então, é neste lugar que eu quero chegar quando eu faço o acompanhamento. Porque se a gente entende e coloca luz, trabalhando esses fatores imponderáveis, a gente vai conseguindo ressignificar o que faz doer. E que muitas vezes é o que leva a gente ao sofrimento. Sofrimento emocional, sofrimento físico e, obviamente, interferir na harmonia das nossas relações. Esse é o meu trabalho. E é claro que, tanto no acompanhamento médico quanto no acompanhamento terapêutico, nós vamos ter períodos de reavaliação de tudo que está sendo feito para ver se está funcionando. Então, por exemplo, no acompanhamento médico, da consulta médica, eu vou reavaliar o tratamento com um remédio que se está funcionando ou não está funcionando. Eu vou abordar outras questões que fazem parte da consulta médica, eu vou considerar as outras coisas que fazem parte da rotina de uma pessoa. Então, por exemplo, sono, tipo de alimentação, se tem lazer ou se não tem lazer, como que é a rotina, se é uma rotina muito cheia, se tem períodos aí de descanso ou não, tudo isso eu vou considerar. E no trabalho terapêutico, a mesma coisa. A comunicação está melhorando? Você está conseguindo entender mais como é que você funciona? Você está conseguindo se respeitar mais? Você está conseguindo se colocar mais de uma forma mais saudável? Você está conseguindo construir relações mais saudáveis, mais harmônicas com as pessoas que você se relaciona? Então, sim, nós vamos fazendo as devidas reavaliações para ver se está funcionando. Porque esse é um dos caminhos. E se eu tiver a oportunidade de cruzar com o seu, eu com certeza vou te dar o melhor que eu tenho dentro de mim. Porque esse caminho que eu venho propondo para fazer com vocês é um caminho que eu trilho há 3 décadas. A gente conquista isso de um dia para o outro? Não. A gente conquista isso todo dia. Sem julgamento, sem crítica, apenas olhando e tendo a certeza que cada um está fazendo o melhor de si com o melhor que pôde naquela situação. E assim a gente só vai melhorando e validando para ver se está funcionando. Um beijo! E para fechar a série, então, desse bloquinho de vídeos, já surgiu uma outra ideia aqui, porque eu fico entusiasmada, vocês são a minha inspiração. Lembra, sempre quando eu vejo um problema, a minha mente automaticamente já começa a pensar numa solução imediatamente. E a minha cabeça fica... Então já surgiu aqui uma outra ideia, que foi que eu comecei lá na pandemia, quando foi aquele caos. Que é, o que de mínimo precisa ter dentro de uma casa para ela funcionar? Então essa vai ser a próxima sequência de vídeos que eu vou fazer. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo!